mais de 32 mil pessoas, Mangueirão lotado, torcedor empurrando a equipe. O Remo não conseguiu vencer o Botafogo de Ribeirão Preto e empatou com o Pantera em 1-1. Vamos ver os gols do jogo? Remo marcou primeiro na cobrança de falta do Pedro Rocha e o Caio Vinícius chegou chapando para o fundo do barbante. Pedro Rocha tinha feito toda a jogada do lance. Sofreu a falta. Sofreu a falta, cobrou e o Caio Vinícius fez 1-0 para o clube do Remo. Era a explosão da torcida. Aí o Remo, no início do segundo tempo, em mais uma tentativa frustrada de sair com a bola. Saída errada, né? Mais uma. O Reinaldo errou a atacada e depois o Jefferson nem fez um golaço. Ele cortou o Camutanga e bateu bonito, tirando da marcação e colocando bem no canto, dificílima canto a bola esquerdo, dele, né? Sem defesa para o Marcelo Rangel. Um para o Remo, um para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Resultado que deixou o torcedor muito aborrecido. O torcedor azulino ficou realmente chateado, muitas críticas, muitas vaias. E eu imagino que isso tenha sido muito mais forte por causa do segundo tempo apático e absolutamente travado do clube do Remo. O Remo andou em campo, né? Qual é a avaliação do jogo? Vamos falar primeiro do jogo jogado. Olha... Boa noite, Gerson. Boa noite, Tomazão. Boa noite, Guerreiro, Tomaso. Bom, o primeiro tempo do Remo foi, digamos, razoável, né? Não foi também... Ok, né? Pressionou e tal, levou, entregou a bola no início, né? Os 10, 12 minutos iniciais só deu o Botafogo, rondando a área, que é sempre um clima inicial ruim para um jogo com estádio cheio. Eu entendo que é um pecado de qualquer time que está com a torcida toda, é torcida única. Aí você simplesmente fica olhando o adversário, troca passe, né? Cruzamento na área. Era o Jefferson de um lado, o Jefferson nem do outro. Né? O Gamalho lá na área, aquele negócio. Aí o Cafu do outro lado. O Cafu do outro lado. Dominante no primeiro. Aí no início, né? No início. 15 minutos marca o início do Remo, do jogo pro Remo. Foi a jogada com o Pedro Rocha entrando na área e a zaga cortando para fora. Ali, o Pedro Rocha entrou no jogo. Aí começaram, né? Algumas chances, o Marrone cabeceou. Depois o Nico Ferreira deu uma chapada. Foi essa aí. E o goleiro foi buscar. E aí saiu o gol. Depois desse gol, aos 27 minutos saiu o gol. Fiquei anotando tudinho lá. 33 minutos teve a última jogada ofensiva perigosa do Remo no primeiro tempo. 33 minutos. Foi uma jogada do Natan com o Nico e a bola, o Natan toca em profundidade na área para o Marrone. O Marrone entra e bate, a bola saiu muito próximo, né, da gaveta. Foi a última jogada do Remo. Depois disso, só deu o Botafogo. Tocando a bola, imprensando o Remo. Torcida agoniada, a gente na Rádio Clube, né, nos comentários. Olha, o Remo entregou a bola pro adversário. Recuou totalmente as linhas. E o pior, né, Guerreiro? Isso aí é um panorama que a gente já viu outras vezes acontecendo, né? Com a Ferroviária foi assim, por exemplo. E quando você diz que o estádio está lotado e você tem 15 minutos de jogo que o adversário aproveita para jogar, ele cria uma você casca. Você não pode deixar nessa atmosfera, o time da casa ele não pode deixar o adversário respirar. Não. Porque eu vi ontem, ele por cresce, exemplo, né? A gente teve até cresce. Claro. É emocional isso. Teve chance de ver o jogo do Vila com o Goiás. O Vila fez gol com 1 minuto. Tudo bem, que depois ficou lá e tal, mas o estádio lotado. Jogando com a torcida a favor. O time foi pra cima, cara. Porque aí tu chama a torcida junto. O que me incomodou... E aí, no segundo tempo, saiu o gol aos 4 minutos. Pronto. Aí, pronto. Aí a gente imagina, não, o Remo agora vai partir, né? Eu não lembro de nenhum chute a gol do Remo no segundo tempo. Eu lembro do Diego Hernandes, que o goleiro foi buscar. Não, o Diego Hernandes. É verdade. Porque ele limpou e bateu. E o goleiro. Aliás, verdade, bem lembrado. Deu uma impressão ótima nesse momento, né? Poxa, o Diego Hernandes vai ser o cara. Ele até entrou bem no jogo, né? Mas depois foi sumindo. O primeiro porque lance o time dele e o primeiro do Regis foram lances brilhantes. O Regis deu um chapéuzinho. Depois também entraram no pacote. O time amorfizou. Esse lance aí, ó. E aí as mudanças... É verdade, tem essa defesa. E acho que as mudanças... Faça-se a correção. O Caio não estava bem, é verdade. Tinha feito gol, mas estava errando muito.
Mas ele ou o Jaderson tinham que permanecer. O Remo abriu muito aquela entrada da área. Num jogo que desde o Tanto início que no final, o que me incomodou é que o Remo foi pressionado. foi pressionado. No período de acréscimo, o Remo, que deveria pressionar, o que era natural, Inverteu. foi pressionado pelo Tanto, a Botafogo. última chance foi do Gabriel Barros, né? O estreante. Quase ele faz o gol. Entrou na área, bateu cruzado e o Marcelo Rangel defendeu. Agora, vamos lá. Vamos por partes. Sim. Pavani fora, Cantilho fora. Cantilho fez muita falta. É muita falta. Pois é. Qual o impacto disso no Cantilho time? é o cara do balanço, né? O cara que não aparece. É porque o Luan Martins Já tá e o fora Natan Camargo há muito estão fora, tempo. né? Mas os dois, Dois. Pavani e Cantilho. Olha, o Pavani mais pela vibração em alguns momentos, mas o Pavani joga um tempo, né? A gente não conta com o Pavani mais de um tempo, sempre sai. Mas o Cantilho é uma falta sentida, porque o passe melhora com ele. O Remo nunca errou tantos passes como nesse jogo de sábado. Não, incomodou. Inclusive, a gente estava na jornada contigo, Não, né? porque dava a impressão toda hora que o Remo ia entregar, né? Aqueles passes Parecia que estava pedindo para tomar o para gol. tomar o gol. Porque não havia, assim, era em sequência. A saída de bola, a transição do meio, a bola passava pelo Caio Vinícius ou outro jogador e não chegava. Aí depois entraram, né? Entrou o Freitas. Olha, o Freitas deve ter deixado muita gente à beira de um ataque cardíaco. Você lembra que ele dava umas À firulas? beira de um ataque de nervo. A bola engatava, ele ia perdendo a bola para o adversário, ele conseguia roubar no último momento, mas um negócio assim sofrido, né? Doloroso. Não pode ser assim. Acho que o grande jogador problema... assim, de muita raça, né? Assim, mais espalhafatoso. Muito atabalhoado, né? Atabalhoado. Opção pelo Alan Rodrigues do lado esquerdo. Eu acho que ficou como opção de foi banco. física. Mas eu gostei do Alan Rodrigues. Eu gostei. Foi bem o Alan. Pô, ele fez o que podia, né? Agora faltou gente para jogar com ele. E o Marrone como meia no começo do Eu jogo? gostei também. Gostei. Achei que ele... O Nico aberto na E direita. funcionou. Quem não apareceu Eu vi muitas tanto? críticas ao Nico, mas acho que ele se movimentou bem com o Marrone e com o Natan nesse momento. Eu acho né? que do ataque ontem, quem ficou devendo Davó. foi o Davó. Davó Até subindo, o Pedro né? Rocha teve abaixo do que rende normalmente, né? Ele saiu lesionado. Mas também tomou o Suspenso, terceiro amarelo. Não vai jogar também. Não vai jogar, levou o terceiro amarelo e saiu lesionado. Tanto que ele ficou ali quase de lateral esquerdo para sair. Agora, né? Guerreiro, é um conjunto, é um combo, né? Tem Sim. essa questão técnica, tem a questão tática que o torcedor cobra. Eu estou que pontuando aqui, certo? que o Vocês Remo estão percebendo. parece não ter um modelo definido de jogo, é confuso. E tem um outro problema que eu acho que é o mais assustador, que é o básico, é o físico. Pois é, vamos falar já sobre isso. Agora, ausência do Antônio Oliveira à beira do campo. Qual o impacto no time? Não, eu acho que assim, suave. pelo comando, né, pela liderança, mas ele não vai entrar em campo, ele não vai resolver. Estava vendo Paysandu e Chape. Só para citar um exemplo. O Dalpozo grita do lado: vamos simplificar, vamos fazer o simples. 2-0, hein? É importante esse tipo de voz, né? Porque o jogador tem uma tendência, né? A passar a bola pela orelha e tal. Não. Meu amigo, é o simples, faz o simples, não inventa. E a gente viu ontem algumas tentativas de firulinha no Remo, empatando em casa, com o torcedor enfurecido. Acho que às vezes o jogador, ele parece que ele não tem uma dimensão do que representa para a torcida do Remo esse campeonato. A torcida cobra tanto e reclama. Como a gente falou aqui, né, o torcedor às vezes parece até exagerar, né, que quer o acesso e tal. Mas é uma ansiedade de muitos anos, né, Guerreiro? E isso se explica pelo tempo de espera por um momento. E se você for analisar pelos números, não cabe toda essa essa atmosfera negativa, de pressão. Só para colocar. Curitiba primeiro com 42, Goiás segundo com 41, Chapecoense terceiro com 37, quarto Novo Horizontino com 36, o Remo é o quinto com 34. O Remo ainda pode perder posição? Pode. Neste momento, o Vila Nova é o sexto com 33, o Criciúma ainda não jogou, tem 32, Cuiabá já jogou, tem 32, o Avaí ainda não jogou, 32. Então, Criciúma e Avaí podem passar o Remo, mas jogam fora de casa. O Remo pode cair e terminar em sétimo, né? Pode, na pior das hipóteses.
Mas pode concluir, Tomás. Não, assim, essa atmosfera toda negativa que se criou e a pressão, porque o Remo do início do campeonato era um e hoje o Remo é outro completamente diferente. Não existe o Remo que começou aquelas 11 primeiras rodadas, não existe. Então, e esse lado físico tão perceptível agora? Mas isso vem de muito... É de quê? De correr errado? Eu acho que sim. Eu acho correr errado e correr para trás, né? Nos últimos Ou também é porque está com uma defasagem física? Também, eu acho que junto é o combo. Não é só a questão dos erros que provocam, claro, você correr para tentar recuperar a bola ou então recuperar vantagem no placar, cansa mais. Mas não é só isso, não. A gente tem observado que o Remo, nos minutos finais, geralmente, o time baixa totalmente o lado físico. Rebaixa, né? Rebaixa. Foi assim contra o Novo Horizontino. Viu-se isso também contra o Cuiabá. Na derrota para a Ferroviária, mas aí havia uma justificativa, né? Que tinha havido um intervalo muito apertado. Mas mesmo assim, Gerson, vou fazer vou abrir um parênteses aqui. Houve o jogo do Goiás, que o Remo teve todas as chances de ganhar o jogo, inclusive... E correu muito naquele jogo. Correu muito, é verdade. Aí logo em seguida pega a Ferroviária, perdeu o jogo, não jogou melhor contra a Ferroviária do que jogou ontem. Eu acho meio... Assim. Não, se você for fazer... ruim do mesmo Mas se você for no papel... Sim. Quantos gols o Remo perdeu? Eu só acho que para a Ferroviária havia uma desculpa oficial, o cansaço. O cansaço, tudo bem. Ontem não tinha. Mas mesmo assim... Uma semana cheia. Mas mesmo assim, Gerson, o Remo perdeu gols. Teve oportunidade de gols. Ontem o Remo quase não teve oportunidade de gol. Tirando a bola do Caio Vinícius lá, um chute ou outro... Então essa pressão no staff, na comissão técnica. Porque se criou todo esse clima de acesso, né? É que o Remo a diretoria está reunida desde ontem para essa situação. É que o Remo não consegue jogar, né? Aí. O problema é esse. Mas vai continuar. Aí você consegue um empate em casa e tem um problema. Para mim, a questão toda é esse planejamento, ou como diria Fernando Haddad, esse arcabouço de campeonato, que é o seguinte, planejamento Série A, né? Nenhum time, Givanildo Oliveira já dizia isso, nenhum time se dá bem em campeonato brasileiro desperdiçando ponto em casa. Se você desperdiça muito ponto em casa, você não vai chegar. O Remo já desperdiçou 14. 14 em casa. É muito, né? Muito. E o pior, por exemplo, perdeu 3 pontos no clássico com o Paysandu. Normal, aí não há discussão. Agora, os outros 11 pontos foram contra equipes que o Remo podia ter, pelo menos, ganho desses 11... uns 8, né? Faz um levantamento aí. O Remo contra o Amazonas, o Remo venceu de 1-0, né? Apertado, agora perdeu com o Paysandu, empatou com o Volta Redonda, empatou com o Botafogo. Perdeu para a Ferroviária. Perdeu para a Ferroviária, que estava na Ferroviária agora já está com 29 pontos. Ressuscitou. Meteu 3-1 no Vila. Atlético. Ou no Atlético, Goianiense. E o Vila também está subindo. Vila encostou. O Vila encostou. O Vila encostou. Vila agora é... Na verdade é o seguinte... O Vila está colado com o Remo e a Ferroviária já tem 29 pontos. Os resultados, como foram da semana passada, ajudaram o Remo. E até agora, por exemplo, amanhã o Avaí joga. Né? Não, o Criciúma joga. Amanhã... E o Avaí joga na terça. Né? Então, se houver o resultado favorável, que é o Atlético recebendo o Criciúma e o Operário recebendo o Avaí, ambos jogam em casa. Atlético subindo, mantendo aquela média, e o Operário, que é difícil de ser batido dentro de casa. O que eu acho é que essa questão dos outros times, dos resultados, isso é parte do processo. Às vezes ajuda, às vezes não. Mas o principal é olhar o que a equipe está fazendo. É o clube não se ajudar. Né? Vamos ouvir o Diego Favarin, que foi ontem o técnico à beira do campo, né? Certo. Já que o Antônio Oliveira estava suspenso, ele faz a análise da partida. Nossa avaliação em relação à partida foi que a equipe no início do jogo começou a procura do resultado. Fomos em busca de rapidamente controlar as ações do jogo. O Remo inicia tendo chance de gol, inicia ferindo o adversário, inicia mais uma vez abrindo o placar e até de certa forma evitando as transições do adversário, que era um ponto que uma equipe com um bloco mais baixo poderia também nos causar algum problema. Então nós fomos praticamente no primeiro tempo perfeitos nesse quesito, conseguimos controlar as transições do adversário e evitar as chances de gol. E aí é evidente que pagamos um preço muito alto por conta do início muito ruim da segunda parte, onde a gente acabou chamando o adversário, a maioria das vezes por erro nosso, para a nossa baliza. E uma delas foi fatal em relação ao gol.
sofremos um empate. E a partir daí a equipe emocionalmente sentiu um pouco. Emocionalmente sentiu, e o próprio Favarin disse que percebeu com muita clareza essa defasagem física do time. Sim. Essa queda física, ele não apenas de rendimento técnico. Ele não passou pano. Não passou pano. Não, ele admitiu. Agora também há uma compreensão nisso tudo. O preparador físico não é da comissão que veio com o Antônio Oliveira, né? Não. Não é. É do Remo. É do Remo. Pois é, agora, de ontem para hoje, muita pressão, torcida, todo mundo, diretoria reunida, e, ao que se tem conhecimento, foi dado mais como é que eu poderia dizer? Uma semana. Até porque ele uma não semana estava de prazo de validade. Sobrevida. Ontem ele não estava na beira do gramado, então ele não pode receber a conta. Pode. Os 100%. Mas claro olha, que pode, foi ele que treinou. Não, eu só penso o seguinte, a conta não é só dele. Não, é um combo, né? A conta é geral, né? É do elenco, porque o que a gente viu ontem também foi isso. Muitos problemas técnicos, individuais. Exatamente, erros técnicos. Mas aquilo que eu falei antes, Guerreiro, contra o Goiás e contra a Ferroviária, ele não vai entrar em campo para fazer gol. A equipe teve a oportunidade naquilo ali ele merecia toda a defesa, porque os gols estavam escancarados. Exatamente. Né? Mas o cara vai Agora, perder. ontem não. Ontem o time foi acéfalo, né? Porque eu acho que o Remo não tem um modelo claro, a gente não sabe. Perdeu. Eu tenho dúvida se o time sabe, me dá a impressão que os jogadores também não sabem, né? O Remo fica tocando aquela bola, aquela história ali atrás, irritante, aquele círculo da inutilidade. E sábado contra o Coritiba, sem o Pedro Rocha, sem o Cantilho ainda, possivelmente o Pavani pode voltar, mas é uma possibilidade. O Cantilho não, porque é grau 2 a lesão dele. Então, eu acho que vai ser. Agora tem os novos contratados aí, tem o Eduardo Melo. O Eduardo Melo e o Iago Ferreira. Iago Ferreira, né? Mas o Iago Ferreira tem como principal credencial ser filho do Iranildo, né? Chuchu. Nunca deu certo essa história de descendência no futebol. São raros os casos. Djalminha, quem é o outro? Só o Djalminha que rendeu como filho de pai que foi futebolista. Não me lembro. Dos outros todos fracassaram. Eu estou querendo carimbar, né? O Yuri, né? Iago, né? Iago Ferreira. Mas eu acho que é aquela coisa, jogador que vem naquela parceria com o Fluminense, metade Fluminense, metade Botafogo, né? Metade Remo. O Marcos Braz falou sobre isso na Rádio Clube, né? Exatamente. Mas eu acho que a expectativa maior, Guerreiro, é com o Eduardo, né? Agora, como diz o torcedor, você vai botar expectativa num cara que se destacou na Série C por fazer 4 gols. Seria melhor ter optado pelo Ronald. Eu ia falar que fez 10. O Ronald saiu com 10 da Série D, né? Na Série C e a D também não tem, assim. Porque eu acho o seguinte, eu acho que o Remo está contratando muito, tem que contratar, está fazendo aquele processo, né? Quem chega significa que alguém daqui sai. Como saiu o Viseu. Mas o assustador é um detalhe. Eu não estou falando por causa do gol que a gente mostrou até aqui. Aliás, vamos mostrar de novo os 2 gols. A gente pode ir falando, Gerson. Primeiro o gol de jogada do Pedro Rocha, da jogada criada por ele. Não, mas eu ia lembrar o detalhe do Adailton. O gol do Adailton. Mesmo com todas as críticas que faziam, mas ainda não apareceu ninguém melhor do que o Adailton desde que ele saiu. Apareceu? Não. Mas o Remo tinha que negociar, tudo bem. E olha, quando aconteceu a saída errada aí do Reinaldo, o Remo já tinha errado umas 3 bolas. Não, várias. No início do segundo tempo. Muito rápido. Isso foi aos 4, né? O Remo já tinha errado umas 3. O time estava ali à beira de entregar e entregou. Né? E tem mais, a hora que o Jefferson tem um mérito, né? Claro, ele deu o drible. A batida bonita, né? Mas ele teve liberdade ele chapou a bola. Quando ele saiu do Camutanga, clareou. Todo mundo ali, só o goleiro.